Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um capítulo na nossa aula de empreendedorismo social. É muito bom estar mais uma vez com vocês, usando aqui os meios de comunicação para o nosso aprendizado, para continuarmos aprendendo em nossas vidas. Ainda estamos nesse tempo difícil, não sabemos quando iremos voltar para a sala de aula, mas nós continuamos o nosso trabalho, o nosso autodesenvolvimento. Nós estamos abrindo um novo capítulo, né? Agora para falar sobre negócios de impacto. Toda ideia, ela tem que ter um objetivo de impactar a vida de pessoas, de impactar o mundo, de impactar o seu bairro, de impactar a sua cidade, o seu país, o seu estado. E hoje nós temos essa linguagem, né, de impactos globais e até mesmo impactar o mundo. Então todo negócio ele é pensado para resolver um problema, para atender uma demanda, para melhorar a vida e a situação de um país e de um povo e de uma localidade de modo geral. Quando nós falamos de negócio de impacto, nós precisamos também, além de ter a ideia, porque sacadas, insights e várias ideias nós temos o tempo todo. Às vezes a gente anota algumas, outras não. Às vezes a gente não dá determinada importância para as nossas ideias. Mas quando nós pensamos no negócio, nós pensamos também no impacto que ele vai gerar na minha vida pessoal e também na vida das pessoas ao qual esse projeto, essa empresa, essa criação vai impactar a vida de pessoas. Entretanto, como é que é possível a gente medir esse impacto gerado na vida das pessoas, esse impacto gerado no mundo? Como é que nós podemos medir o impacto do empreendimento, de uma ideia, de um objetivo, de uma organização e também mensurar? Qual é a relevância de mensurar? Mensurar é o quê? É eu ter clareza, é eu saber pôr a minha ideia no papel, eu saber falar sobre a minha ideia, não simplesmente ter uma grande sacada, mas poder escrever a minha ideia, poder mensurar, poder explicar, poder entender a minha ideia. Então, nós quando pensamos em ter uma ideia, em gerar uma ideia ou um negócio, nós precisamos pensar no impacto que ele vai gerar na vida daquela pessoa ao qual esse projeto, ao qual essa ideia é pensada, é objetivada. Então é interessante que nós entendamos que o impacto ele precisa ser aquilo que ele vai mudar e transformar na vida das pessoas, as pessoas que eles vão atingir, que esse projeto vai atingir e que vai mudar para melhor a vida dessas pessoas. E ao mesmo tempo nós precisamos pensar no lucro. Então é algo importante, precisa se pensar no lucro, seja um projeto social ou uma empresa, um empreendimento que visa obter lucros, porque é o lucro que garante a permanência, né, a perpetuação dessa ideia e desse objetivo. Então é importante a gente entender que tudo que a gente pensa precisa ser arquitetado, pensado, objetivado de uma maneira que vai produzir um impacto positivo na vida das pessoas. Nós sabemos também que existe um impacto negativo. Nós não fechamos os olhos para isso. Mas nesse momento nós queremos tocar no impacto positivo. Então, todo negócio, quando ele é pensado, ele precisa ser pensado para gerar um impacto positivo, ou seja, mudar e melhorar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas para melhor. Senão, não tem sentido ter uma ideia, ter um insight, ter um objetivo, certo? Então é importante que a gente saiba tocar nesse ponto de que os negócios que nós pensamos precisam gerar impactos positivos. E nós vamos avaliar ao mesmo momento ou ao mesmo tempo que a gente vai lançando a nossa ideia, um negócio de impacto social ou um negócio de impacto de lucros, nós precisamos constantemente avaliar. A autoavaliação é uma coisa muito importante. Por isso que muitas vezes na sala de aula, nós professores, tanto a professora Amanda quanto eu, nós provocamos vocês. E é uma provocação positiva, sadia, uma provocação de excelência. Provocamos vocês a pensarem novamente, a colocar no papel a sua crítica, a colocar no papel o seu projeto, a colocar no papel a sua ideia. Não basta simplesmente ter uma ideia aqui no nosso pensamento, no nosso intelecto, se a gente não vai pôr essa ideia
de maneira estruturada no papel, porque é o colocar no papel e o tirar dele que vai fazer sentido no nosso caminho. Então, ao mesmo tempo que a gente lança um projeto de impacto social ou um negócio de impacto, nós precisamos fazer constantes avaliações. Como eu estou indo, para onde eu estou indo, essas minhas ações têm produzido resultados? Se não tem produzido, por que eu insisto em ter essas mesmas ações, né? O Albert Einstein falava que para você ter resultados diferentes, você vai precisar ter ações diferentes ou um pensamento diferente. Isso se trata de pegar a nossa ideia e estruturar, colocar no papel de modo estruturado. O que é o meu negócio? Qual é o impacto que ele vai gerar? Quantitativo e qualitativo. Quantas pessoas eu vou transformar? Como eu vou fazer isso? Quanto me custa tocar esse projeto? Em quanto tempo eu preciso obter resultados? De curto prazo? Lembrando que curto prazo leva de 1 a 3 anos, médio prazo de 3 a 5 anos, longo prazo de 5 a 20 anos. Então as pessoas às vezes elas não têm paciência de lançar um projeto, lançar uma ideia e esperar o tempo. Todo negócio, para ter impacto, ele precisa de um prazo. E se eu não obedeço os prazos, sou imediatista, pode ser que eu não vá colher os frutos do meu trabalho, do meu empreendimento. Então, quando eu lanço um negócio, ele vai impactar a vida das pessoas. Logo em seguida, eu vou ter que avaliar o quanto está impactando positivamente a vida das pessoas. Então, essa análise ela precisa ser feita. Nós precisamos de dados. Por isso que tudo que a gente vai fazer, a gente documenta, a gente coloca no papel. Igual o trabalho que a gente pede para vocês em sala de aula. Faz num grupo, documenta, coloca numa cartolina, coloca num papel, numa folha sulfite. Por quê? Porque você precisa documentar as suas ações, as suas tarefas, para que você possa lembrar o que foi feito e lá na frente você venha a avaliar, né? Então nós chamamos isso de gestão. Então eu lanço, mas eu também tenho que acompanhar constantemente, avaliar constantemente os resultados das minhas ações e do meu projeto, do meu negócio. Se ele está gerando de fato transformação, mudança, se ele está de fato conectando pessoas, se ele está de fato me conectando com o meu cliente, me conectando com aquela pessoa que é o destinatário do meu produto, do meu projeto ou da minha ideia. Então é interessante que nós estejamos abertos a lançar, ter uma nova ideia, mas também a avaliar constantemente os nossos resultados, né? E para isso nós precisamos de várias ferramentas de gestão, né? Precisamos aprender a lidar com os nossos projetos. E há uma série de ferramentas para avaliação do impacto social, mas alguns pontos são comuns na conquista de uma melhor eficiência, né? E aí, logo em seguida, na página 3, nós temos aí nos indicadores de impacto, eu peço que vocês acompanhem na leitura da aula, vocês vão perceber alguns passos que nós precisamos dar, né? Que é os inputs, que é as entradas, aquilo que eu começo a objetivar no papel para atingir aquele impacto que eu pretendo ter. Logo em seguida, os outputs, que já são os resultados imediatos do negócio, né? São os primeiros resultados de impacto positivo conquistados pelo meu empreendimento, pelo meu negócio, pelo meu produto, pelo meu serviço, né? E aí, constantemente, nós vamos avaliar e nos aprofundar nesses resultados para saber o que eu posso melhorar, o que eu posso ajustar, o que é que vai atender ao meu cliente ou o destinatário da minha ação de uma melhor maneira possível. Logo em seguida, nós temos os resultados de médio e longo prazos, né? Que é o número 3 aí da nossa tarefa, os outcomes. Por que isso? Nós vamos compreender os efeitos desses negócios. Nós vamos perceber no médio e longo prazo, aí não mais no curto, né, de 3 a 5 anos ou de 5 a 20 anos, quais são os resultados efetivos que eu estou gerando na vida das pessoas. Quem são essas pessoas que estão sendo impactadas pela minha ideia, pelo meu serviço, pelo meu produto, pelo meu negócio? E esse impacto, ele também precisa ser avaliado efetivamente e constantemente. Por quê? Porque nós estamos num mundo que muda de um dia para o outro. Nós temos novidades
contínuas no nosso mundo. E eu preciso ir me adaptando, eu preciso ir ajustando tanto a minha conduta profissional, quanto os produtos que eu estou lançando e os impactos que eles estão tendo ou estão gerando na vida das pessoas. Então, os indicadores são fundamentais para uma organização, para uma empresa, para um negócio, seja um negócio que objetive lucro ou seja um negócio de impacto social. Então, é interessante que constantemente eu esteja atento aos indicadores, porque são os indicadores que vão me fazer perceber se eu estou me aproximando dos meus objetivos ou se eu estou me distanciando dos meus objetivos. É o termômetro, né? Se eu estou me distanciando, então eu tenho que mudar as minhas ações. Se eu estou me aproximando, eu vou intensificar as minhas ações, porque os indicadores, como dizem eles redundantemente falando, me indicam que eu estou no caminho certo, no rumo certo. E nós temos aí uma matriz, né, que é uma ferramenta de estrutura da teoria da mudança. Vocês podem ler e acompanhar o passo a passo de uma estruturação da teoria da mudança. Então é necessário observar, perceber que tem alguns passos a serem dados para isso. Nessa matriz da mudança, né, nessa teoria da mudança, nós vamos identificar os objetivos de longo prazo, mapear e conectar pré-condições ou requisitos para alcançar esses objetivos e explicar as condições necessárias para chegar nesses objetivos, identificar os pressupostos básicos sobre o contexto. Então, qual é o contexto que eu estou inserido, né? O contexto de São José do Rio Preto é diferente do contexto de São Paulo, que é diferente do contexto de Londres, que é diferente do conceito dos pressupostos de Tóquio, no Japão. Então, nós temos demandas diferentes, com situações diferentes em vários lugares. Depois, nós vamos identificar as intervenções e as iniciativas que precisarão serem iniciadas, né? Então, ou realizadas. Eu preciso identificar de que modo eu vou intervir, qual é a melhor maneira, o que funciona mais para esse povo, para essa demanda, para esse país, para essa cultura, né? Então, para que eu chegue na mudança desejada e no objetivo desejado. Logo em seguida, nós vamos desenvolver indicadores para medir os resultados. Lá em cima, a gente identificou indicadores de intervenções, aqui de resultados. Depois que eu realizei a ação, eu vou medir os resultados e os impactos que foram gerados com essa iniciativa, ou seja, minha performance, o meu desempenho, né? Como eu realizei esse trabalho proposto? Eu me dediquei, eu me entreguei à causa, eu pesquisei, eu fui atrás de dados, eu fiz um estudo de caso, eu tenho cases de sucesso semelhantes a essa ideia que eu tenho e que eu posso colocar para confrontar com a minha ideia e assim melhorar ou avançar na minha ideia, no meu objetivo. Então, é necessário identificar pressupostos básicos do contexto, ou seja, gente, o contexto é importante. Eu não posso ter uma ação se eu não mapeio o contexto local, né? Se eu vou ter uma ideia para São José do Rio Preto, eu preciso mapear essa cidade, a cultura dela e se o meu negócio vai pegar. Depois eu vou ver quais intervenções nesse contexto eu vou realizar e logo em seguida quais os indicadores das intervenções que eu fiz, das ações que eu fiz, como foi a minha performance, o meu desempenho, a minha entrega, o meu foco no trabalho do início ao fim. E logo em seguida nós vamos escrever tudo isso que foi feito, pôr no papel, estruturar essa ideia para que a minha ideia tenha uma trajetória, tenha uma narrativa, ela obedeça uma narrativa. Então, a teoria da mudança ela é colocada em prática combinada com outras ferramentas. Uma dessas ferramentas é essa acima aí da nossa teoria da mudança, né? Que é o quadro lógico, vai me dar lógica, vai me fazer olhar de maneira lógica para a minha ideia. Não basta simplesmente ter uma boa ideia, tem que ter lógica na boa ideia, né? Tem que fazer sentido. Porque se eu vou investir dinheiro, ou se eu vou investir minha inteligência, minhas competências, meus talentos, minhas habilidades, eu preciso ter pelo menos uma lógica de como esse negócio vai funcionar. Senão fica só numa boa ideia. E lembrando que o mundo está cheio de boas ideias. São poucas as pessoas que colocam as ideias em prática ou para serem realizadas. Logo em seguida nós vamos para o capítulo 4, nós avançamos que agora é hora de avaliar.
e medir os impactos. São coisas que parecem ser idênticas, mas não são, né? Eu avalio constantemente o meu impacto, ou o impacto que eu estou tendo na vida das pessoas, ou que aquele meu negócio ou produto está tendo na vida das pessoas, e aí eu vou ter que passar isso por um filtro, né? Constantemente passar por um filtro para medir se de fato está dando resultado. Então eu avalio constantemente para saber se eu aprimoro aquilo que está dando certo, ou para saber se eu vou ter que fazer ajustes naquilo que está dando certo, mas poderia melhorar. Ou até mudar a estratégia, porque de fato não está pegando, não está tendo impacto, não está gerando mudança na vida das pessoas. Então, são conceitos, eu sei que é um pouquinho chato isso daqui, mas a gente precisa tocar nesses conceitos, porque os conceitos são indispensáveis e fundamentais para que a gente possa estruturar a nossa ideia, saber se ela obedece a questão de um impacto ou não, se vai gerar impacto ou não na vida das pessoas. Então, estamos tratando dos conceitos de mensuração e de avaliação do impacto social ao longo dessas próximas páginas que nós estamos estudando. A medição do impacto social, ela estima a probabilidade do projeto ter provocado a mudança desejada ou não. Se provocou a mudança que eu almejei, bingo! Vamos para frente e vamos melhorar ainda mais para cada vez mais a nossa ideia estar atualizada. Se não, eu faço pequenos ajustes. E se no todo aquilo dali não está fazendo efeito, surtindo efeito, é o momento de mudar a estratégia, o momento de mudar o modo ou o modelo das minhas próximas ações. Já a avaliação do impacto social incorpora os resultados levantados pela mensuração e incorpora na nossa rotina diária da organização. Ou seja, a medição antecede a avaliação. Primeiro eu faço as medições, né? Primeiro eu levanto os dados, eu obtenho dados, eu faço pesquisas, depois eu avalio. Para avaliar, eu preciso ter dados nas mãos, certo? Então, primeiro a gente mede o impacto das nossas ações, depois a gente avalia, certo? Não posso avaliar sem dados. Então, igual quando a gente conversa com alguém, qual a sua opinião a respeito de determinado tema? A pessoa já fala assim, eu já quero sair dando opiniões, né? Fazendo julgamentos. Mas calma, gente, primeiro eu preciso ter dados. Primeiro eu preciso estruturar num papel se de fato aquilo dali está dando resultado ou não, para só depois eu avaliar as minhas ações, certo? Página 5 nós temos um estudo de caso, mas como nós falamos anteriormente, nós vamos suspender essas práticas ativas também nessa semana por causa da nossa campanha, da nossa ação social, tá certo? Então nós não vamos passar essa tarefa aqui, porque nós vamos nos empenhar na nossa ação solidária lá do colégio, tá bom? Página 6, vamos falar sobre quantificar e qualificar. Vocês têm aí o gráfico, o desenho no capítulo de uma balança. De um lado a parte qualitativa, do outro a parte quantitativa. Foram dados exemplos de negócios sociais com impactos positivos e negativos possíveis de quantificar. Então, quantificar tem a ver com lucratividade, tem a ver com retorno de ganhos, ou seja, ser contabilizados. Eu só vou saber quantificar o meu produto, o meu projeto, a minha ação, se eu puder quantificar, contabilizar, né? Se de fato eu obtive ganhos ou não. Contudo, a outra parte importante, quando o assunto é mensuração e avaliação de impacto, é a qualificação. Quais são os métodos, as técnicas que eu vou usar para qualificar os impactos que foram desejados e objetivados com aquele produto, serviço ou ação. Então, muitos negócios sociais buscam melhorar a qualidade da vida de determinada camada da sociedade ou de determinada camada da população. Mas esse é um trabalho difícil de ser qualificado. Um exemplo são salões de beleza localizados em locais periféricos. Eu estou usando até o exemplo aqui do nosso capítulo, que são estruturados para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social ou financeira. De repente a pessoa, não é que ela seja miserável, mas ela é um pouco limitada financeiramente. Se você pegar um salão de beleza de um local de luxo, de um bairro de luxo, ele vai dar muito mais resultado financeiro do que de um bairro, porque atende uma menor escala e um público que ele tem mais
limites financeiros do que outros, certo? Então, os serviços oferecidos levam em conta o estilo de vida do público-alvo e os valores cobrados, pois também são definidos de acordo com a região. É isso que eu estou falando para vocês, né? Então, se eu atendo num bairro simples, é diferente de atender num bairro de luxo. Certamente naquele bairro de luxo ou num bairro de classe média alta, de classe alta, as pessoas têm um poder aquisitivo melhor. Isso aqui, gente, não se trata da gente estar fazendo aqui julgamentos, não é isso, tá? Mas é verdade que nós temos bairros e camadas sociais mais vulneráveis ou com poder aquisitivo mais limitado e outros classe média alta, classe alta, que tem mais poderes financeiros para fazer determinadas coisas e ter determinados serviços de mais qualidade, certo? Então isso é importante. A análise ela precisa ser qualitativa e quantitativa. O negócio social em questão tem como intuito melhorar a autoestima das pessoas do local e incluí-las na sociedade. Avaliá-los apenas quantitativamente, gasgou aqui, contabilizando quantas pessoas foram beneficiadas. Não ajuda a estabelecer os pontos de melhoria, tornando-se necessária uma avaliação qualitativa, ou seja, não é só quanto eu ganho, mas também a qualidade do meu serviço. Se eu quero crescer, eu tenho que melhorar constantemente a qualidade do meu serviço, fazer cursos, me aprimorar, ler mais, obter mais conhecimento, para não simplesmente olhar o lado quantitativo, mas também o lado qualitativo, que é a melhoria dos meus serviços e ações. Gente, nós vamos parar aqui na página 6. Na próxima aula nós continuamos nesse tema dos negócios de impacto. Eu espero que tenha ajudado. Vocês podem conferir os vídeos e também as partes abaixo do nosso conteúdo, onde tem mais dicas e onde vai esclarecer mais alguns termos que nós utilizamos aqui na nossa aula de empreendedorismo social. Eu desejo que vocês estejam bem, continuem bem, tenham uma excelente semana e nós voltamos na próxima aula. Um forte abraço, tudo de bom para vocês.